segue falando do conflito no Oriente Médio após os ataques dos Estados Unidos contra o Irã, agora com a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, professora da Amber University e presença sempre muito bem-vinda aqui no Bastidores CNN. Professora, gostaria de olhar agora para esses últimos ataques do Irã. Nós aqui da CNN conseguimos ter correspondente nos dois países, então a gente consegue ver em loco os estragos causados por essa guerra. Mas a gente tem uma impressão, nas últimas horas, de que o Irã tem perdido muita força. Depois dos ataques dos Estados Unidos, nós temos um Ali Khamenei bastante escondido. Tem uma informação de que ele não usa mais muito o telefone celular para não ser localizado pelos Estados Unidos. Uma das principais prisões do país destruída e essa incerteza se ele pode fechar o Estreito de Hormuz ou não. A gente tem visto que nessa queda de braço o Irã, nas últimas horas, perdeu muita força? Bom, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. De fato, a gente precisa entender que o Irã ele tem uma capacidade militar muito grande, mas nem tudo é ilimitado. A partir do momento que a opção do Irã é justamente atacar muito com mísseis em detrimento do domo de ferro de Israel, a gente vai observar uma perda de força inegável do Irã. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente também precisa observar em relação a essa questão iraniana é que os ataques dos Estados Unidos, a gente não sabe quais foram as proporções e, inclusive, a gente não sabe quais foram os danos causados também, e estão sendo causados, pelos ataques israelenses em território iraniano. Por que a gente não sabe? Porque justamente o governo iraniano está implantando, ou já implantou, uma lei de censura em relação às informações relativas à guerra. Só que vamos fazer um parênteses aqui. Isso não é só apenas do lado iraniano. O lado de Israel também está com uma lei especial prevendo, por conta de segurança nacional, que dados relativos a esse conflito entre Irã e Israel também devem ser assegurados e segurados pelo governo. Ou seja, o governo só fala aquilo que ele quer. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não consegue saber como está e a quanto está o poderio do Irã. Obviamente, voltando ao que eu estava colocando, o Irã já estava fragilizado antes do ataque de Israel, porque a gente sabe que a situação econômica, devido aos embargos dos últimos anos ao Irã, acarretou em uma perspectiva de diminuição do seu poderio também militar, primeiro ponto. Segundo ponto, ele estava enfraquecido já por conta da ação de Israel em relação aos grupos retroalimentados pelo Irã, que é aquele eixo justamente trabalhado em uma perspectiva de atacar Israel, então Hezbollah, Hamas, Houthis, e também acho importante destacar que talvez os ataques dos Estados Unidos tenham mexido com essa, não apenas com as plantas nucleares iranianas, mas também com a estruturação militar do Irã. A gente não sabe onde estão, de fato, esse arsenal nuclear, que o Irã falou que tirou, mas como é que está toda essa logística de mísseis, de aspecto militar para atacar Israel. Então a gente vê, sim, um Irã mais fragilizado, mas eu não acredito que seja tão frágil a ponto de se render e querer fazer um cessar-fogo nesse momento. Tudo bem, professora Tainá aqui falando, sempre bem-vinda no nosso Bastidores. Eu queria puxar dessa a sua última conclusão, quando você aponta para a gente alguns caminhos que a fazem concluir que o Irã já estava enfraquecido por algumas outras razões que foram apontadas aqui antes mesmo desse ataque feito pelos Estados Unidos. Dá para dizer, é possível concluir também, diante dessas informações, que um ataque como esse dos Estados Unidos ao Irã era irreversível, professora? Bom, Tainá, é difícil a gente falar em relação aos Estados Unidos. A gente sabe que somente o P2, de fato, que é aquele armamento dos Estados Unidos, era capaz de chegar, por exemplo, em Fordo, que está a 80 metros abaixo da terra. Mas, em relação aos Estados Unidos, especialmente nesse momento, existe sempre uma dúvida do que o Trump vai fazer. A gente sabe que o Trump é o homem de 2 semanas, né? Ele basicamente impõe esse prazo de 2 semanas para todas as questões que são relevantes na política externa dos Estados Unidos. Mas dentro dessa perspectiva, a gente também precisa entender que ele não esperou essas 2 semanas. E que, de fato, ele atacou o Irã sem ter a aprovação do Congresso dos Estados Unidos e de grande parte da sua base aliada. Grande parte da sua base aliada nem sabia que o Trump já estava pensando e estava concretizando esse ataque. Até porque a gente teve declarações recentes contrárias de uma magnitude imensa em relação às ações dos Estados Unidos.
Então, Tainá, eu não acredito que era inevitável um ataque desses dos Estados Unidos, mas eu acredito que era inevitável que uma hora ou outra Israel ia, de fato, atacar Irã e ia acabar pedindo esse auxílio dos Estados Unidos. Agora, novamente, a gente sabe que o Trump faz uma diplomacia muito diferenciada daquela que nós estamos acostumados e, por conseguinte, a gente não pode falar que era inevitável. Mas, de fato, ele fez, e ele acredita até o presente momento que ele está agindo com uma diplomacia mais agressiva, que ele não atacou o Irã, ele fez o que tinha que ser feito. Isso é importante destacar. Professora, quando a gente olha para as mudanças no discurso de Donald Trump, a gente observa também que, além dessas 2 semanas que ele usa para tudo e nem cumpriu as 2 semanas, atacou antes, também é uma mudança na postura em relação ao regime de Ali Khamenei. Em um primeiro momento, nós tivemos uma declaração dada pelo secretário de Defesa norte-americano de que eram ataques pontuais e que não era a vontade dos Estados Unidos de trocar o regime. Na sequência, nós tivemos até Israel mudando um pouco o discurso, dizendo, Benjamin Netanyahu, em uma entrevista, que a decisão é dos iranianos, não é decisão de Israel aos Estados Unidos uma troca de regime. Mas ontem, Donald Trump mudou de novo e falou sobre a possibilidade de queda de regime. A senhora vê com preocupação a possibilidade do Irã mudar de regime e, eventualmente, movimentos fundamentalistas ou até movimentos terroristas assumirem o país? Bom, vamos lá. Você pontuou muito bem que houve uma mudança brusca nesses últimos dias, especialmente ontem, em relação à posição do Trump. O Trump tweetou na sua rede social o tal do MIGA, né? Make Iran Great Again, dando uma alusão que teria que ser revertido o governo dos ayatollahs. Só que a gente precisa entender que essas guerras eternas que os Estados Unidos têm financiado, têm apoiado, como, por exemplo, Iraque, como, por exemplo, Síria, como, por exemplo, Afeganistão, não resultaram na perspectiva que o povo esperava e principalmente que a sociedade internacional esperava. A gente precisa lembrar que não se faz, por assim dizer, uma deposição de regime sem ter uma estruturação de governo transitório. Vide o que aconteceu no Afeganistão, principalmente, e vide o que aconteceu no Iraque. A gente começa a falar que o Afeganistão fazia uma repressão contra as mulheres, mas hoje está no poder, depois de mais de 20 anos, novamente o Talibã, que faz essa repressão contra as mulheres. Então, o que a gente precisa entender é que deposição de um regime, por exemplo, do regime dos ayatollahs, que existe uma institucionalidade, que existem órgãos, que existe um reconhecimento pela população, ainda que a população esteja insatisfeita, não é do dia para a noite, principalmente não é de forma desestruturada, já que, por conseguinte, a gente poderia sim ter uma radicalização ainda maior da sociedade iraniana. Então, com a mais absoluta certeza, a partir das analogias que a gente faz no Oriente Médio, uma deposição de regime, como o Trump tem falado, como o Netanyahu tem falado, vai trazer consequências negativas para o Irã, para a população iraniana e para o mundo como um todo, porque a capacidade nuclear e o conhecimento nuclear continuam à tona nessa sociedade.